Olá, mulheres. Aqui é Célia Silva do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos continuar o áudio do livro Escola da Obediência de Andrew Murray, da Editora dos Clássicos. Áudio de número 9 e já vamos para o capítulo de número 5. A entrada na vida de plena obediência. Obediência até a morte. Filipenses 2:8. Depois de tudo que já foi dito sobre a vida de obediência, eu me proponho a falar neste capítulo sobre como entrar nessa vida. Talvez você considere um erro que tomemos para nossa meditação o texto de Filipenses, no qual temos a obediência levada ao seu grau máximo de perfeição, mas não o escolhemos por engano. O segredo do sucesso nessa corrida é ter bem definido desde o início o alvo que pretendemos alcançar. Ele se tornou obediente até a morte. Não há outro Cristo para nenhum de nós, nenhuma outra obediência que agrade a Deus, nenhum outro exemplo que possamos imitar, nenhum outro mestre de quem possamos aprender a obediência. Os cristãos sofrem muito porque não aceitam, de uma vez por todas, o fato de que esse é o único tipo de obediência que devem almejar. O mais jovem cristão há de se perceber fortalecido se, desde o início de sua vida de fé, fizer disto o seu voto e a sua oração, ser obediente até a morte. Essa é, ao mesmo tempo, a beleza e a glória de Cristo. A maior bênção que Ele tem para nos dar é fazer com que sejamos co-participantes dessa obediência. Até mesmo o mais jovem crente pode desejá-lo e render-se a isso. Há um incidente na história antiga que nos ajudará a lembrar o que significa esse conceito. Um rei orgulhoso, chefe de um grande exército, exige a rendição do rei de uma pequena, mas valente nação. Quando os emissários do primeiro rei entregaram a mensagem, o segundo rei chamou um de seus soldados e ordenou que ele se matasse. E o soldado obedeceu prontamente. Chamou um segundo soldado que também obedeceu de imediato, tirando a própria vida. Chamou um terceiro que também obedeceu de imediato. Vão e contem ao seu senhor que eu tenho 3.000 homens do mesmo tipo. Digam-lhe que pode vir. O rei contava com homens que não consideravam a própria vida valiosa se o rei a requisitasse. É esse tipo de obediência que Deus requer. Foi esse tipo de obediência prestada por Cristo. É esse tipo de obediência que Ele ensina. Que seja esse tipo de obediência e nada menos que nós procuremos aprender. Que seja desde o início de nossa vida cristã, esse o nosso alvo para evitarmos o erro fatal de chamar Cristo de Senhor e contudo não fazer o que Ele manda. Que todo aquele que, através das nossas palavras, se viu convicto do pecado de desobediência, se esforce, à medida que estudamos a palavra de Deus, para fugir desse pecado e entre na vida que Cristo pode dar, a vida de plena obediência. Subtítulo: primeiro, a confissão e a purificação da desobediência. É fácil perceber que esse tem de ser o primeiro passo. Deus diz, através de Jeremias, o profeta, que mais que qualquer outro, fala da desobediência do povo de Deus. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, porque eu sou compassivo. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Jeremias 3, 12 a 14. Se não houver sempre nova e mais profunda convicção de pecado, e subsequente confissão, será bastante superficial a experiência de perdão do recém-convertido e será também depois disso superficial a libertação do poder dominador do pecado e da consequente desobediência que ele induz. A percepção de nossa desobediência não deve se restringir a uma vaga e nebulosa sensação. Temos de detectar os atos específicos de desobediência em que incorremos e, de forma bem definida, eles têm de ser renunciados e submetidos às mãos de Cristo, para que Ele nos limpe desses pecados. Somente então é que podemos ter esperança de entrar no caminho da verdadeira obediência. Examinemos nossa vida à luz do ensino de nosso Senhor. Primeiro, Cristo recorreu à lei.
Ele não veio para revogar a lei, mas para assegurar o seu cumprimento. Ao jovem rico, ele disse: sabes os mandamentos, Marcos 10:19. Que seja a lei o nosso primeiro teste. Consideremos um pecado qualquer, mentir, por exemplo. Certa vez recebi informação de uma jovem senhora de que ela queria ser plenamente obediente, que se sentia na urgente necessidade de me confessar uma inverdade que me havia dito. Não era algo importante, mas ainda assim julgou corretamente que a confissão ajudaria a arrancar isso dela. Quanto dessas mentiras temos na nossa sociedade? Quanto disso temos na vida escolar que não passaria no teste da estrita veracidade? E dessa forma, há outros mandamentos, por exemplo, o último deles, com a condenação de toda cobiça e desejo pelo que não é nosso, em que tão frequentemente o cristão dá lugar à desobediência. Tudo isso tem de chegar a um fim definitivo. Temos de confessá-lo e, no poder de Deus, abandoná-lo para sempre, se é que temos a pretensão de entrar na vida de completa obediência. Segundo, Cristo revelou a nova lei do amor. A religião que Jesus ensinou aqui na terra foi esta: ser misericordioso como o Pai Celeste, perdoar exatamente como Ele perdoa, amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e viver uma vida de sacrifício pessoal e de boas obras. Consideremos um espírito que não perdoa quando somos provocados ou quando abusam de nós. Pensamentos desafetuosos e palavras duras, ausência de misericórdia quando somos chamados a fazer o bem e abençoar como desobediência. Como o olho que nos faz tropeçar, Mateus 18:9, antes que tenhamos o poder da plena obediência. Terceiro, Cristo falou muito de renúncia de si mesmo. O egoísmo é a raiz de toda falta de amor e obediência. Nosso Senhor chamou seu discípulo a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, a abandonar tudo, a odiar e a perder a própria vida, a humilhar-se e a tornar-se servo de todos. Ele mesmo fez isso, porque o egoísmo, a vontade própria, o agradar a si mesmo, fazer a própria vontade são a origem de todo e qualquer pecado. Quando agradamos a carne em algo tão simples como comer e beber, quando gratificamos o ego ao procurar ou aceitar ou regozijar-se naquilo que favorece o nosso orgulho, quando se tolera e fortifica a vontade própria, fazendo provisão para que seus desejos se cumpram, somos culpados de desobediência a seus mandamentos. Gradualmente, isso anuvia a alma e torna impossível o pleno gozo da sua luz e paz. Quarto, Cristo requer para Deus o amor do coração. Ele igualmente requer para si mesmo que todos venham e o sigam. E todo cristão que ainda não decidiu definitivamente em seu coração fazê-lo, que ainda não decidiu buscar graça para viver dessa forma, é culpado de desobediência. Talvez haja muitos cristãos que parecem pessoas boas e honestas, mas que possivelmente não tenham a alegre consciência de saber que estão fazendo a vontade de seu Senhor e guardando seus mandamentos. Quando se ouve o chamado para vir e começar agora, de forma nova, uma verdadeira vida de obediência, há muitos que têm o desejo de fazê-lo e procuram entrar nessa vida sem fazer muito alarde. Pensam que podem entrar nessa vida orando mais ou lendo mais a Bíblia, pensam que gradualmente essa vida há de vir, mas estão completamente errados. A palavra que Deus usou em Jeremias talvez lhe mostre onde você está errado. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, Jeremias 3,14. A alma completamente honesta e que fez o voto de plena obediência pode crescer de uma vacilante obediência para uma mais completa. Mas não existe o crescimento da desobediência para a obediência. O que se precisa é de uma volta, uma conversão, uma decisão, uma crise. E isso somente vem através de uma clara visão daquilo que está errado e pela confissão acompanhada de vergonha e arrependimento. Somente então é que a alma haverá de buscar essa grande
e divina purificação de toda a sua pureza, que prepara o indivíduo para receber conscientemente o dom de um novo coração e o Espírito de Deus nele, que nos faz andar em seus estatutos. Se você deseja viver uma vida diferente, se deseja tornar-se um homem ou uma mulher obediente à semelhança de Cristo até a morte, comece suplicando a Deus, pela convicção do Espírito Santo, que Ele revele toda a sua desobediência e conduza você em humildade e confissão, em busca da purificação que Ele provê. E não descanse enquanto não o alcançar. Louvado seja Deus, né, meninas? Vamos parar por aqui. No próximo áudio já terminamos o capítulo de número 5. E que o Senhor possa mesmo fazer com que essas palavras se cumpram na nossa vida e que arda mesmo no nosso coração esse desejo desesperado de obedecer ao Senhor e que o Espírito Santo de Deus nos conduza a esse caminho. Deus abençoe.